E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Hoje teremos uma aulazinha especial com correção de atividades do 8º ano. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, vamos ter uma correção de atividade. Então, vamos lá. Na atividade de revisão deste mês, que passou de agosto, nós tivemos os conteúdos de potenciação em Q, que é o símbolo, a letrinha Q que representa o conjunto dos números racionais, grandezas proporcionais e também circunferência. Então, potenciação de números racionais, grandezas proporcionais e circunferência. Então, vamos conferir aqui as respostas da atividade de revisão. Primeira questão, bem simples. Calcule as seguintes potências de frações. Lembrando, fração, o que aumenta do número inteiro é que eu vou fazer uma conta para o valor de cima, numerador, e outra conta para o valor de baixo, denominador. Então, vamos olhar aqui o expoente de cada potência. No item A, temos mais 4 quintos, 4 sobre 5 é elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, com essa definição de todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, menos 3 sobre 7 elevado a 1 é menos 3 sobre 7. Ok? Todo número elevado a 0 é igual a 1 positivo. Mesmo fração, vai se tornar 1 positivo. Menos 1/3 elevado a 3. Quer dizer que eu vou repetir o de cima 3 vezes multiplicando. E eu vou repetir o de baixo multiplicando 3 vezes. Sinal negativo. Expoente ímpar dá negativo. 1 elevado a 3 continua sempre sendo 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Mais 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, eu faço uma conta por de cima e a outra conta por de baixo. E jogo de sinais aqui. Tudo que é positivo vai continuar positivo. Em cima nós temos o 3. Eu vou repetir 4 vezes. E o 2, 4 vezes. Então, positivo é positivo. 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Mesma coisa, o 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos sinal negativo, expoente par elevado a 4 vai dar positivo. 1 elevado a 4 continua sempre sendo 1. 2 elevado a 4, já fizemos aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Todo número elevado a 0 dá 1 positivo. Então, aqui no parênteses, tudo que está dentro do parêntese vai virar 1 positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1 positivo. Essa aí foi a nossa primeira questão. Potência com frações. Segunda questão. Potência dos seguintes decimais. Então, aqui a gente vai sempre lembrar. Eu vou olhar quantas casas ele tem e quantas vezes eu vou repetir. Ele tem uma casa, eu vou repetir 2 vezes, vou ter uma casa do primeiro e outra casa do segundo. Então, a minha resposta tem que ter 2 casas decimais, certo? Negativo 2 vezes dá positivo. 0,3 vezes 0,3 é 3 vezes 3 dá 9. Uma casa vezes 2 dá 2 casas. Puxa vírgula, 2 casas para a esquerda. 1, 2. 0,09. Ok? Vamos lá de novo. 0,2 agora elevado a 3. Eu tenho uma casa decimal e vou repetir 3 vezes. 1 vezes 3, a minha resposta vai ter 3 casas decimais. Então, nós temos que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Com 3 casas, volta uma casa, volta 2 casas, volta 3 casas. Vírgula, não tem nada na frente, completa com
0. Então, 0,2 elevado a 3 dá 0,008. E assim você vai fazendo. Negativo 3 vezes dá negativo. 1,2, repetir 3 vezes. 1,2 vezes 1,2 é 12 vezes 12. 144. 144 vezes 12 de novo, 1728. Como eu tenho uma casa e vou repetir ele 3 vezes, uma vez 3, vai ter 3 casas. Então deu 1728, puxa a vírgula. 1, 2, 3. Menos 1,2 elevado a 3 dá menos 1,728. Então assim você vai fazendo. Ah, professor, e se tiver mais de uma casa, como é que eu vou fazer? Bom, vamos marcar aqui de novo, certo? Vamos marcar aqui de novo. 0,21. Tenho duas casas. É elevado a 2. Então, eu tenho duas casas duas vezes. 2 vezes 2, eu vou ter 4 casas na minha resposta. Então, 0,21 vezes 0,21 é 21 vezes 21. Dá 441. Negativo duas vezes dá mais. Como eu tenho duas casas e eu vou repetir duas vezes 2, 4. 21 vezes 21, 441. Puxa a vírgula para a esquerda, 4 casas. 1, 2, 3. Ah, não tem valor. Completa com 0. Vírgula. Não tem valor depois. Completa com 0. Contanto que, se eu tinha duas casas aqui na minha base, eu elevei a 2. 2 vezes 2, a minha resposta vai ter 4 casas. Aqui bem simples, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 é um positivo. Aqui eu tenho 0,1, eu tenho uma casa, vou repetir 4 vezes. 1 vezes 4, eu vou ter 4 casas. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Negativo 4 vezes, dá positivo. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 de novo. Só que agora eu vou ter 4 casas. Então, vou puxar 1, 2, 3, 4. Onde não tem outros algarismos, completa com 0. Botou a vírgula, não tem depois, completa com 0 também. Aqui tem que ter cuidado que não é 0,5, é 0,05. Ok? Vamos marcar aqui também. Aqui eu tenho duas casas. Então, quem botou duas casas na resposta, infelizmente se enganou aí, porque nós temos duas casas aqui na minha base e meu expoente é 2. O que é que se faz? 2 vezes 2, 4. Então, a minha resposta vai ter 4 casas. 0,05 é a mesma coisa de 5 vezes 5, 25. Negativo duas vezes. Negativo duas vezes dá positivo. 0,05 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25. Eu tinha duas casas, agora eu vou ter 2 vezes 2, 4. Então, vou puxar 1, 2, 3, 4. Então, quem botou 0,25 não deu certo, porque 0,25 só tem duas casas. E aqui tem que ter 4 casas. Todo número elevado a 0 é um positivo. Ok? Então, essa aí foi a segunda questão sobre potências com decimais. Potência com inteiros negativos. Com inteiros negativos, você vai inverter. O que é inverter, professor? Inverter é você pegar o valor que está em cima e ele vai para baixo, denominador, e o que está no denominador embaixo vai para cima no numerador. Então, este negativo aqui só indica isso, que para eu responder primeiro, eu vou ter que inverter. Depois é só seguir a potência normal. Veja só, era 3 sobre 7. Quando eu inverti, 7 sobre 3. Aí, ao invés de negativo, virou positivo. Então, este menos só serve exclusivamente para isso, para indicar que eu vou ter que inverter. Não é trocar sinal, é inverter o valor de cima com o valor de baixo. Então, o que seria 3 sobre 7 elevado a 2, como tem esse menos, não é 3 sobre 7, é 7 sobre 3. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, 49. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 3 vezes 3,
9. Ok? Então, tem o negativo, inverte e depois responde normal sem o sinal negativo. Pronto, acabou o negativo. Aqui, 2 sobre 5 elevado a menos 1. Se eu inverter, 2 sobre 5 vira 5 sobre 2. Ao invés de menos 1 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui a mesma coisa, mas preste atenção. Era 1 sobre 3. Está negativo, vira 3 sobre 1. 3 sobre 1 e agora ficou só o 3, sem o sinal, porque eu já inverti. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. A base é 1, qualquer que seja o expoente, a resposta é sempre 1. Mas quanto é que dá 27 dividido por 1? Acabou dando o número inteiro, só 27. Ok? Vamos aqui para D. Menos 5 quartos. Veja, inverter, eu não mexi no sinal. Eu só troquei os valores de lugar. 5 sobre 4 virou 4 sobre 5. Negativo 2 vezes dá mais. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, dá 25. Ok? Aqui o item E é a mesma coisa que do item C, só que tem um sinalzinho negativo. Então, aqui esse negativo quer dizer o que? Eu vou inverter, era menos 1 sobre 3, agora é menos 3 sobre 1. Quando eu inverto, desaparece o negativo e fica positivo. 2, negativo 2 vezes dá mais. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 dá 9. Base 1, qualquer que seja o expoente, a resposta é 1. Mas o 9 dá para dividir por 1. Quanto é 9 sobre 1? 9 inteiro. Ok? E no item F, inverteu, 2 quintos é 5 sobre 2. O menos 3 virou 3. Negativo 3 vezes dá negativo. 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, essa aí foi a nossa terceira questão. Nosso caso de proporcionalidade. Regra de 3. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, vou fazer minha anotação. Eu tenho que 80 voltas são 20 minutos. Quantas voltas, vamos chamar de x, ela dará em 28 minutos? Então, aqui você vai fazer a análise. Se ela leva 20 minutos, em 20 minutos ela roda 80 vezes, se eu aumentar o tempo, mais vai aumentar o número de voltas. Então, ela é diretamente proporcional. Então, é só você fazer a nossa regrinha do x, certo? Nossa regrinha do x. Como assim? 20 vezes x, começando sempre por quem tem a letra, 20 vezes x é igual a 80 vezes 28. 20 vezes x, 20x. 80 vezes 28, 2.240. Eu tenho o valor de 20x. Eu só quero o valor de 1. Então, eu pego 2.240, divido por 20 e o número de voltas que ela vai dar é de 112. Então, realmente está correto. Se 20 minutos ela dá 80 voltas, em 28 minutos vai ter que dar mais voltas. E deu 112. Ok? Vamos para a próxima. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, você faz a análise. Se ficou na dúvida, você vai lá e anota, né? Eu tenho 8 eletricistas, vai fazer uma instalação. Essa instalação leva 3 dias. Quantos dias? Então, é o que ele quer saber. E eu tenho 6 eletricistas. Ok? Então, como é que a gente vai ficar? 8 levam 3 dias. Só que eu não tenho mais 8, eu vou usar 6. Se eu diminuir o número de eletricistas, vai diminuir o número de dias?
Não, professor, se eu diminuir o número de pessoas que trabalham, eu vou aumentar o número de dias que vai ser preciso para terminar o serviço. Então, quando eu aumento um, diminui o outro. Ou quando eu diminuo um, aumenta o outro. Ou seja, um é o contrário do outro. Então, não é diretamente proporcional. Você teria a notação: 8 eletricistas levam 3 dias, 6 levam X. Só que aqui eu faço a minha notação: 8 levam 3, mas eu diminuí o número de eletricistas, então vai aumentar o número de dias. Então o que é que eu faço? Eu inverto um dos dois valores, ou de um lado ou do outro. Aqui no caso eu inverti o X, né? Eu tinha 8 sobre 6 é igual a 3 sobre X. Eu inverti, ao invés de 3 sobre X, eu botei X sobre 3. Então, sempre que for inversamente proporcional, quando um aumenta, o outro diminui, você, que é a nossa notaçãozinha, quando você aumenta um valor, o outro diminui, ou quando eu diminuo um valor, o outro tem que aumentar, é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que inverter um dos dois. No caso, eu inverti onde tinha um X. Então, o que vai valer para mim na minha regra agora é essa aqui de baixo. Ok? Então, começando por quem tem X, 6 vezes X é igual a 8 vezes 3, 6 vezes X, 6x, 3 vezes 8, 24. Eu tenho 6 vezes o valor do X. Então, é só dividir 24 por 6, que nós teremos aí que realmente, se 8 levam 3 dias, 6 eletricistas vão levar 4 dias, ou seja, vão levar mais porque tem menos gente, ok? E assim você vai fazendo. Vamos lá. 6 pedreiros podem construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, mesmo caso, eu tinha 6 que levavam 8 dias. Se eu diminuir de 6 para 3, não vai diminuir os dias, vai aumentar a quantidade de dias para ser terminado o serviço. Então, nós temos que a minha notação é 6 está para 8, assim como 3 está para X. Como as minhas informações, um aumenta, o outro diminui, eu inverti aqui o X, certo? Eu inverti ele, e ao invés de 8 sobre X, é X sobre 8. Agora sim eu posso aplicar minha regra do X. 3 vezes X é igual a 6 vezes 8. 3 vezes X, 3x. 8 vezes 6, 48. Eu tenho 3 vezes o X, então é só pegar 48 por 3. E o meu resultado vai ser 16. Realmente, e se você percebeu, eu tinha 6 pedreiros, fazem o serviço em 8 dias. Eu vou usar metade dos pedreiros. Então, eu vou ter o dobro de dias. Ok? Então, realmente está correto. Sétima. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, aqui é bem simples, direto ao ponto. Eu tenho, se em 6 horas eles engarrafam 3.000, 4.000 garrafas de refrigerante vão precisar de mais horas. Então, quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, é diretamente proporcional. Então, se eu fizer aqui meu cruzamento do X, 3.000 vezes X é igual a 4.000 vezes 6. 3.000x, 6 vezes 4.000 dá 24.000. Se eu dividir por 3.000, aqui eu posso usar até o artifício do cancela esses 3 com esses 3, que é dividindo tudo por 1.000. 24 por 3 vai dar 8. Então, se ele para 3.000 ele leva 6 horas, para 4.000 ele vai levar 8 horas. Na questão número 8, circunferência. Calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Se ele quer o diâmetro, vamos marcar. Se ele quer o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o raio mede 12 centímetros, o dobro vai ser o diâmetro de 24 centímetros. Se o raio mede 0,38, o dobro, o diâmetro vai medir 0,76. 2,35,
o dobro, 4,7. 7 sobre 2, o dobro, aqui no caso, 2 vezes 7, ok? Vai dar 14, e sobre 2, mais 14, dá para dividir por 2, então 14 por 2, eu coloco a forma mais simples, que é resposta 7, ok? Vamos para a próxima. 9. Agora nós temos o contrário. Numa circunferência de diâmetro representado por BC, ele está dando o valor do diâmetro e quer saber a medida do raio R quando o diâmetro mede 75 centímetros e o diâmetro mede 23,6. Então eu tenho o diâmetro e quero o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então a metade de 75 é 37,5 e a metade de 23,6 é 11,8. E aqui você poderia aqui fazendo um desenho só. Eu fiz em dois para não misturar as minhas anotações aqui, certo? Mas você poderia ter feito numa só, e teve gente que fez uma para cada, fez 4 circunferências. Então na circunferência abaixo, desenho que se pede, o item A, o centro de ponto O. Então marcaria aqui no centro um ponto e chamaria ele de O. Beleza. B, um raio de medida OM. Então o raio vai do centro até a borda. Então eu desenharia aqui meu segmento de reta. Numa ponta é o O e na outra ponta, em cima da linha da circunferência, é o M. Segmento OM é o raio. Corda. Uma corda é um segmento de reta que vai de um ponto até outro, dentro da minha circunferência, em cima da linha. Mas não passa aqui, né? Vamos ver aqui. Poderia marcar em qualquer lugar. Do ponto A até o ponto B. Então eu tenho aqui uma corda. Agora, uma corda especial é o diâmetro. Porque o diâmetro, a diferença é que esta corda passa pelo centro. Então o diâmetro é uma corda, só que é a maior corda de uma circunferência, porque ela passa exatamente pelo centro da minha circunferência, ok? Então chegamos aí ao final da nossa correção. O que é que eu preciso estudar para a avaliação? Bom, eu preciso estudar para a avaliação essa atividade. Então sempre que a gente passar atividades de revisão, você vai se basear nelas para as nossas avaliações, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Obrigado pela sua presença e bons estudos. Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações para você ficar ligado sempre em tudo que a gente for postar futuramente. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.